Olá, sejam muito bem-vindos ao Suprema Lua Tarô. Essa é uma mensagem para você que se conectou com a mensagem no Instagram e para quem não se conectou também, mas veio através do título do vídeo. Essa mensagem com certeza é para o seu momento, se te chamou a atenção, se tocou no seu coração, é para você. Vamos lá. Tarô Espiritualidade Maior, traga uma mensagem para esse coletivo que se conectou à minha energia, a energia do Supremo Lua Tarô. Aqueles que precisam ouvir a mensagem de luz e sabedoria nesse momento, por favor. Essa é uma mensagem atemporal, então, para o momento em que você chegar aqui, vai estar valendo, tá bem? Vamos lá. 3 cartas, por favor, Tarô. Mais 2, Tarô, por favor. Vamos lá. Temos aqui um 6 de copas, um 7 de paus e um 7 de espadas. Aqui a gente está falando sobre situações do passado que estão trazendo uma energia aqui de rancor para alguns, tá? Mas eu sinto que é um processo que você está passando, de uma energia que você vem sentindo há um tempo, tá? Mas que no agora a vida está te convidando a soltar esse rancor, seja por alguém do seu passado ou uma situação que ocorreu ali no passado, tá? Aqui a gente está falando sobre situações que não são minhas, não são pesos meus, são pesos do outro, mas isso me atravessou de uma forma tão intensa que até mesmo inconscientemente eu acabei carregando essa energia para mim. Então, nesse momento, é um desafio da vida soltar isso, esse rancor, essa angústia, essa lástima que perdurou durante um período, mas porque eu compreendo muito bem que eu estou aqui me preparando para um próximo ciclo, para o que vem, o que a vida está querendo me entregar. Então, eu entendo que prevalecer nessa energia agora é uma autossabotagem. Eu sinto que é uma energia aqui de desafio e você se abrindo, inclusive, para esse desafio, para lapidar, inclusive, partes aí da tua persona, da tua própria personalidade, tá? Vamos entender mais que situação é essa. Mais 3 cartas, para por favor. Mais uma. Eu sabia, veio louco. E o mago. Eu sinto aqui uma energia de perigo, mas eu encaro esse perigo como uma etapa da minha vida que vai me impulsionar para algo novo, tá? E não é perigo no sentido ruim da coisa. Para alguns pode ter essa mensagem, tá? Mas a gente vai identificar um pouquinho mais ali na frente. Mas o que eu sinto agora é esse perigo de é algo novo que está surgindo aqui na minha vida, eu preciso tirar essa energia dessa autossabotagem, de questões que já aconteceram no meu passado, tem um certo resistir em abraçar, para alguns é uma mágoa, um ressentimento que está me colocando para baixo e eu consciente disso, tá? E eu me preparando já nesse instante para algo que vem. Eu sinto a vida me chamando para algo novo. O eremita, o louco, o mago. A gente tem energia aqui no fundo do deck do diabo e da sacerdotisa. E um 10 de paus, um 8 de ouros. Eu sinto muito que para alguns são vocês aí saindo de um período, inclusive, da noite escura da alma, sabe? Aquele período em que eu me aprofundei nas minhas angústias, nas minhas incertezas, nos meus ressentimentos, na minha raiva, no meu ódio. Sim, eu olhei para essas sombras
mas como esse desafio da vida. E sim, tem uma energia de que poderia ser algo perigoso, mas eu confiando muito na minha espiritualidade, que foi apenas um período, foi apenas um processo. E aqui eu sinto muito uma energia de eu ressurjo disso, dessas cinzas, eu ressurjo dessa noite escura da alma ainda mais pronto para o que está vindo. Tem muita energia que é da espiritualidade te amparando, inclusive trazendo um conhecimento elevado dos caminhos espirituais para alguém aqui, tá? Tem alguém aqui que se prontificou através desse período de reclusão, desse período aí onde eu mergulhei nas minhas sombras, mas muito consciente de que esse caminho, inclusive, faz parte de uma elevação espiritual. Para alguns, foi um caminho de práticas espirituais, foi aqui que eu aprendi, me debrucei sobre algumas práticas espirituais, tá? Para outros, foi simplesmente um caminho que a espiritualidade me levou. E agora eu surjo muito mais pronto para esse novo, inclusive me despedindo desses ressentimentos, dessas angústias que fizeram parte do meu passado. Agora não vai mais, a vida está me convidando para o novo e é para o novo que eu vou. Que novo é esse? Que esse coletivo está sendo preparado. Eu sinto que vocês estão sendo preparados. Para alguns isso já está aí na porta, tá? Uma carta aqui para clarificar que novo é esse, cara. Um 4 de copas. Mais uma, por favor. Um 8 de espadas. Só mais uma, tarô. Estou identificando aqui no dia. Que novo é esse? Um Ás de pentáculos. Então vocês saindo aí de um período de incerteza, de um período de medo. Eu fiquei tão preso a uma energia de algo que me trouxe uma falta ali no meu passado, e a falta no sentido de eu embarquei em relações, eu embarquei em aptidões, tentei trabalhar algo que não se desenvolveu muito bem, eu me debrucei sobre algo na minha vida em que não me trouxe aquilo que eu de fato estava buscando. E ficou esse vazio, e ficou essa lacuna. E agora a espiritualidade vem te mostrar, veio inclusive te mostrar através de um período difícil, de que na verdade não era sobre a falta, era sobre tudo aquilo que você já tinha disponível para ser algo ainda melhor ou para fazer algo ainda melhor com o que você tem e você de certa forma não estava enxergando, porque você ficou muito inserido ali na situação e buscando um resultado muito, extremamente positivo. E a espiritualidade fez todo, né, esse desenrolar aqui para que você percebesse que não era sobre a falta, e sim sobre a tua própria entrega e sobre tudo aquilo que você estava identificando como falta, que na verdade não era. Tá? Era simplesmente um processo de lapidação de quem você está se tornando para esse novo. Tá? Para muitos aqui, a energia que eu sinto é que a espiritualidade te preparou através de um processo difícil, tá? Para você receber insights, receber ideias sobre um domínio, tá? Tanto ao nível espiritual, tá? São pessoas aqui que trabalham com a espiritualidade ou que enxergam a vida através de um olhar muito espiritual. Então é como se a espiritualidade permitisse que vocês fossem forjados aí, tá? Para estarem nessa nova etapa ainda mais fortificados, tá? Porque quem se permite adentrar num caminho espiritual
eu sinto aqui que são pessoas que poderiam, inclusive, estar suscetíveis a um certo ataque. Tá? Então, agora vocês estão mais fortes identificando que aquilo que não deu certo, aquilo que faltou, na verdade era a espiritualidade só me mostrando algo que, bom, eu já tenho aqui e que não é qualquer coisa. Tá? Então, são vocês saindo de um período onde vocês estavam se sentindo ali amarrados mesmo, como o Oito de Espadas evidencia. Tá? E agora a espiritualidade traz para vocês uma nova oportunidade de olhar para tudo aquilo que vocês já tinham de muito bom e de certa forma vocês não conseguiram potencializar aquilo. Agora vocês estão mais preparados, vocês enxergam com esse olhar de vocês espiritual, mas de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, tá? E eu sinto que para um grupo aqui, para alguém específico, tem vocês saindo de situações onde eu acreditava muito, que apenas esse caminho aqui era o certo. O resultado só ia sair através desse caminho, através dessa escolha. A espiritualidade está falando, não. Na verdade, tinha um desvio de rota aqui necessário. Tá? Tem vocês saindo de uma amarra a um nível energético espiritual também, tá? Para um grande grupo. Como se vocês ficassem ali sendo rodeados mesmo, tá? Por energias mesmo, que estavam mais se alimentando aí de vocês, tá? Eu sinto sim uma energia de obsessores para uns. Mas a espiritualidade convidando vocês a um caminho onde vocês estão muito mais fortificados, tá? E aí vocês saem de vez dessa energia. Mais 3 cartas aqui, por favor, para a gente clarificar como essa energia se desenvolve. 3 cartas para como que fica essa energia aqui para esse grupo, para esse coletivo. Tem muita gente aqui se debruçando sobre caminhos espirituais e que no início vocês achavam que era de uma forma, tá? Exemplo, eu adentrei um grupo em que aqui existia muito trabalho de demanda. Aqui a gente fazia um toma lá da cá e eu comecei a perceber que a espiritualidade não queria isso de mim, porque estava mais tirando da minha energia do que colocando. Porque eu sinto uma energia aqui de raiva, de ressentimento, e é como se a espiritualidade estivesse te convidando para trabalhar essa raiva, esse ressentimento de uma outra forma, tá? Então, agora eu estou olhando para os meus caminhos espirituais com uma nova perspectiva. Mais 2 cartas, por favor. Como se a energia aqui para esse coletivo. Não vou aceitar. Mais uma carta, tá bom? Nossa. 4 de paus. Eu falei agora do grupo, né? 7 de copas e um sol. A espiritualidade de vocês, ela tá falando que não é mais momento de vocês permanecerem em situações, em ambientes que trazem essa energia para vocês, tá? De ressentimento, de raiva, eu solto e, bom, não faz mais parte do meu caminho espiritual, tá? Então, para alguns aqui, eu saio de uma casa, eu saio de um grupo, trabalhar essa energia. E agora eu estou me prontificando a trabalhar uma outra energia, uma outra nuance do meu eu e da minha visão de espiritualidade. Então, são vocês adentrando em situações de mais estabilidade emocional. Aqui tem um trabalho da minha harmonia interior, mas também ao lado de outras pessoas, tá? Aqui
inclusive para alguns, tem muito claro que a energia do âmbito familiar de vocês, ela é completamente modificada quando vocês se abrem para esse novo, tá? Esse novo caminho espiritual. E para muitos aqui, inclusive, vocês nem vão estar em um local com um grupo. Para muitos aqui é um caminho espiritual até mesmo mais solitário. Porém, eu consigo identificar que é através desse caminho solitário que é construído novas bases para mim, tá? E automaticamente isso tende a trazer mais estabilidade no meu casamento, na minha família, para os meus filhos. Muda a energia da minha casa, muda a energia do meu ambiente de trabalho para muitos aqui, tá? E a espiritualidade falando que é momento de você confiar, tá? Naquilo que você sempre veio pedindo, tá? Tem um recado aqui muito claro, senti 7 de copas aqui com o sol, uma energia de desejos no fundo do deck, tem um julgamento. Então eu sinto muito que vocês em algum momento fizeram um pedido para a espiritualidade. Olha, as coisas estão difíceis. Inclusive eu errei em algum momento, para alguns tem essa energia, mas eu peço aos céus, à espiritualidade, a Deus, que me ajude, me ampare a renovar essa energia, porque não é como se fosse um arrependimento, digamos assim. Eu entendo que eu passei pelo que eu tinha que passar. Tem alguém muito lúcido aqui, tem alguém muito consciente dos próprios feitos. E agora a espiritualidade traz para vocês de volta essa energia. Olha, você não pediu isso aqui ali atrás, então as coisas agora estão sendo reorganizadas. Inclusive, vocês vão ver na prática o que é a espiritualidade atender de fato um desejo. Porque parecia que vocês estavam tentando resgatar uma energia para alguns, em algum lugar, em algum ambiente, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, seja, por exemplo, um trabalho, eu faço um trabalho aqui e eu coloco a minha espiritualidade, inclusive, na mão de terceiros, e a coisa não acontece. A espiritualidade te mostrou, porque você tinha que seguir um caminho diferente, inclusive mais solitário, para entender o que é de fato Deus, digamos assim, se fazendo presente na tua vida. E os teus guias, principalmente. Mais 3 cartas, por favor, espiritualidade maior. Como fica essa energia desse coletivo? Caíram 2, não vou aceitar. Como fica a energia para esse coletivo? Tem muita clareza aqui, tem muita verdade chegando. Saúde familiar, harmonia familiar. Mais uma, cara. Quando cai 2, eu não aceito, tá? Só mais uma. Eu sabia que ia cair força em algum momento. Quase falei. Olha, gente, eu falei saúde. A temperança. Um rei de espadas. Um 8 de ouros. Eu falei sobre um processo de lapidação. Tanto no psíquico de vocês, tá? Vocês mais energeticamente mais potentes, tá? Fortalecidos ao nível mental. Então, são vocês atraindo situações mais compatíveis com a energia que vocês estão se debruçando nesse momento. Tá? Vocês passaram, sim, por uma certa alquimia. E eu falei para vocês que tem aqui a renovação no campo familiar de vocês, principalmente. Toda essa mudança de energia, eu sinto uma energia que saiu daqui de raiva, de ressentimento. Eu não falei para vocês, é o fundo de deck, a força. E isso tudo trouxe automaticamente uma renovação no campo familiar, tá? E no físico de vocês ou de alguém que está diretamente ligado a vocês. O sol é temperança. Então aqui tem cura, tá? Cura ao nível físico, emocional, energético, tá? E eu sinto aqui a espiritualidade confirmando que ela veio para lapidar, tá? Lapidar algo em vocês.
E agora vocês cada vez mais prontos para entregar aquilo que ali atrás vocês queriam entregar. Então foi alguém que foi em busca ali, através de um caminho espiritual, entregar um melhor trabalho, entregar um melhor sentir, uma renovação no campo familiar e não conseguiu. Daquela forma não ia dar certo. Os resultados eles não iam chegar nesse ambiente que você estava, porque ele estava tirando de vocês. Vocês foram adiante de um caminho onde vocês acreditavam que ia ter resgate, não ia ter resgate. E a espiritualidade permitiu, inclusive, que vocês sentissem na pele tudo o que vocês sentiram. Para alguns foi uma energia de caramba, parece que quando eu comecei a fazer algo dentro desse ambiente, seja uma casa espiritual, ou seja, nesse ambiente, nesse grupo, parece que as coisas começaram a dar errado para mim. Eu senti isso, a minha intuição falou, minha espiritualidade falou, e aí que eu entendi quanto que era necessário eu seguir um caminho mais solitário, me resguardar. E aí, quando a espiritualidade tocou em vocês fizeram esse movimento, vocês atenderam, aí que vocês entenderam, tá, meu caminho espiritual é esse. E aí vocês manifestaram algo novo na vida de vocês, que eu sinto que para muitos foi um estudo, tá? Espiritual mesmo. Mas para a grande maioria foi simplesmente o meu campo energético ele foi sendo modificado e eu aprendi o que é a espiritualidade. Como ela trabalha na minha vida, tá? Energias de raiva, ressentimento foram trabalhadas. Tem muita energia aqui de perdão, de reequilíbrio do meu eu e automaticamente lapidando aquilo que há em mim, eu consigo transmitir isso para o outro de uma forma muito natural. Então é por isso que para muitos aqui a energia do meu ambiente familiar ela foi restituída, ela foi reorganizada, porque uma alquimia aconteceu dentro de mim. Então sou eu tendo falas mais claras, mais assertivas, sou eu mostrando aquilo que estava no meu interior e eu falava que, bom, agora eu vou fazer dessa forma, agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu sei que eu tenho capacidade para isso, eu sei que eu consigo fazer melhor. E, de certa forma, ali atrás eu não conseguia. A espiritualidade permitiu que tudo isso acontecesse para que vocês conseguissem fazer agora. Tinha que ser de uma forma diferente. Mais 3 cartas aqui como conselho final para esse coletivo. Para alguns teve uma certa resistência, vocês resistiram. Não queria sair daqui do local, não queria finalizar aquele ciclo. Mais 3 cartas para finalizar. Mais uma. Só mais uma. O resgate que vocês achavam que tinha naquele local, ou que tinha com aquele grupo, ou com aquela pessoa, não tinha. Não tinha. Mais uma carta. Esse resgate ele acontece através do resgate da tua própria alma. De quem você é, do que você vem fazer nesse mundo. Um 3 de paus. Um rei de bastos. E o imperador. No fundo de deck, um cavaleiro de pentáculos. Com um pajem de bastos. O que eu sinto é que agora vocês estão preparados para dar um próximo passo. Muitos no caminho profissional de vocês, tá? E a espiritualidade agora ela vai dar esse alará para vocês, ó. É exatamente agora. Agora é o momento, é esse o caminho, porque veio o sol aqui, lembra que eu falei para vocês sobre um desejo que ele foi atendido e as coisas agora sendo muito clarificadas. Agora vocês entendem o que de fato fica para trás, como eu desenvolvo uma energia que já está em mim, que já está assentada. Eu não precisava colocar
na mão de um outro alguém as decisões que eu precisava tomar na minha vida. E eu sinto que muitos fizeram isso, tá? Seja alguém que você admirava, um líder, e vocês depositaram muito a fé de vocês mais ali do que em vocês mesmos. E aí agora vocês compreendem muito bem quem tem as rédeas da vida de vocês. São vocês mesmos. Mais conectados com a criatividade de vocês, a chama criativa da alma de vocês e muito preparados para dar um próximo passo. Tá? Muitos aqui é um caminho profissional que agora vai dar certo. E aí vocês vão entender o porquê ali atrás não deu. Eu estava depositando a minha fé no local errado, eu estava depositando a minha energia em locais errados. E tudo bem, eu não sou perfeito, pode ser que eu tenha falhado em muita coisa, inclusive com alguém da minha família, eu posso ter sido um pouco injusto, mas eu compreendi de que forma eu acerto, de que forma eu modifico a minha própria energia para beneficiar os meus. Eu sinto alguém que passou por um grande aprendizado ao nível espiritual e é por isso que agora a espiritualidade traz para vocês uma vitória no campo profissional, tá? No campo das relações também de vocês, mas principalmente aqui no caminho profissional de vocês. Agora vocês estão cada vez mais preparados para tomar decisões assertivas e muito baseadas na mente de vocês, na cabeça de vocês. Tem muita energia aqui de sucesso profissional e de vocês entendendo o que vocês vieram para fazer nesse mundo. Muito boa energia, muito boa energia. Só mais uma pra gente fechar uma síntese dessa energia para o Imperador, 3 de paus, um Rei de paus. É muita energia de fogo, né? Tem aqui áreas de Leão, Sagitário muito forte, Aquário também. Mais uma carta, tarô. Um As de Pentáculos, novamente. Ó, pra grande... Ó o fundo de deck. O 9 de copas, eu falei dos desejos. Eu sinto aqui que para alguém específico vocês fizeram um desejo, tá ali atrás. Seja, eu quero que a minha família seja restituída, esse casamento dê certo, essa aliança dê certo, esse caminho no meu profissional possa evoluir. E onde vocês estavam, da maneira que vocês estavam fazendo, não estava dando certo, porque a energia que estava sendo colocada ali era de ressentimento, de mágoa, vocês estavam forçando algo que não era para acontecer. Principalmente para um grupo, para alguém que estava depositando a fé de vocês, a energia de vocês em alguém, e não na tua própria espiritualidade, não em você mesmo. E aí você passou, sim, pela noite mais escura da alma, você se resguardou, você começou a olhar para dentro de você. E foi aí que você encontrou as respostas que você precisava. E aí você entendendo, caramba, eu tenho tudo, de fato, que eu precisava para dar esse salto de fé. Tudo que eu precisava para dar esse salto de fé estava aqui. E aí a espiritualidade vem e fala, esse desejo que você fez, somente agora ele foi atendido. Porque determinadas bênçãos não poderiam chegar ali atrás porque você não estava preparado para comportar aquilo. E aí agora isso chega. Porque você está mais conectado com a tua própria energia, com a tua chama criativa, com a tua espiritualidade. Agora você está preparado para dar o próximo passo e comportar essa bênção. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês se identificaram com a minha energia, com a energia do canal, permaneçam aqui e falem nos comentários o quanto que vocês se identificaram com essa energia. Me sigam lá no Instagram, também é Suprema Lua Tarô. E até o próximo.